apresenta-se de maneira diferente pela revolução que ele promoveu. Então, sob esse prisma, seria alguém que modifica contextos históricos da humanidade, que tem uma marca em um episódio, em um capítulo da nossa história, e ali reside a sua importância. Outros podem dizer, este que é Jesus, em verdade é um grande legislador de ditames religiosos, apesar de Jesus não ter escrito nada. Os evangelhos e o Novo Testamento, as cartas, o Apocalipse, Atos dos Apóstolos, a estrutura dos 27 livros do Novo Testamento, debruçam-se a partir da sua vinda. E o contexto de moralidade, de ética, de correto, de sagrado, de religioso, também tem a influência da presença de Jesus entre nós. Então seria ele um legislador dos ditames religiosos. Seria alguém que é observado no contexto social por nos dizer o que é certo, o que é errado fazer, o que é conveniente ou o que não é conveniente adentrarmos. Mas também, a gente pode pensar que Jesus é um grande fazedor de milagres, porque a partir dele, muitos milagres vieram. Allan Kardec, em A Gênese, nos traz a elucidação de que os milagres, em verdade, não se apresentam na acepção que nós costumamos denominar, que são situações nas quais não conseguimos explicar e, portanto, são milagrosas, portanto, são inusitadas, diferentes. E como não tem uma explicação, adentra nesse universo do miraculoso, do fantasioso. E Jesus, sob esse prisma, seria um fazedor de milagres, porque fez restituir a visão àqueles que não enxergavam, fez caminhar muitos que não conseguiam colocar passos na sua trajetória. O que Jesus representa para a humanidade? Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus veio para revolucionar as estruturas íntimas do ser. Veio para nos provocar a transformação, para que uma vez impactados pela sua presença, jamais fôssemos os mesmos. Ele veio para trazer ao planeta Terra a vibração intensa da sua presença, que é de amorosidade, que é de luz, para nos propor ações de justiça, de amor, ações de caridade, de respeito, ações de fraternidade, ações de solidariedade. Jesus vem para tocar o nosso coração, para um diálogo íntimo com a nossa consciência, que dormita em muitos contextos, mesmo que estimulada à ação. Em alguns momentos, a nossa consciência ainda claudica na postura que se deve apresentar diante do convite dele. Então ele veio para nos suscitar essa reforma interior, mexendo com os ditames da nossa consciência, para que nós estivéssemos despertos, atentos, e que pudéssemos ser partícipes do contexto da criação e da movimentação de tudo que nos circunda, para que saíssemos de uma condição passiva, daqueles que temos de receber, que temos de abrigar, que temos de acolher, para aqueles que precisamos realizar, fazer, movimentar, transformar. E Jesus provoca essa renovação adentrando o nosso contexto interior, porque ele vem nos propor esse reino dos céus, que a humanidade, olhando unicamente de maneira superficial ou objetiva,
observando apenas no contexto exterior, imagina que esse reino dos céus tem a ver com materialidade, com poder, com destaque. E ao longo da história da humanidade vimos a inversão da percepção desse reino dos céus. E ficamos, enquanto mulheres e homens, meio que perdidos. Que reino dos céus é este? Como é que se conquista? Quais são os valores? O que é que tem que se fazer? Porque alguns diziam que era um lugar no céu. Outros tantos afirmavam que era ou o céu ou o inferno. E várias foram as acepções para nos trazer que aspecto significativo tem a presença de Jesus na humanidade e esse convite que ele vem fazer ao reino dos céus. Até que a maturidade do nosso pensamento e o despertar da consciência por ele provocado, porque vai nos trazendo, à medida que vamos avançando nas experiências da vida, vai nos colocando diante de parâmetros onde conseguimos perceber que situações nos são falhas e vivenciamos as consequências dessas situações falhas. Que tantos outros são frutos positivos por termos feito e organizado causas positivas. E começamos a perceber que esse reino dos céus, em verdade, é uma edificação, tijolo a tijolo, elemento a elemento, que inserimos, que colocamos e depositamos no altar do nosso coração. Ele vem com esse motivo e vem nos conclamar para que tenhamos olhos de ver e ouvidos para escutar. Que percebamos as suas palavras, as suas lições, os seus passos na convivência. E que identifiquemos nestes percursos o que ele espera de nós. Acontece, minhas irmãs, meus irmãos, que nesse caminho em que estamos percorrendo, nessa estrutura na qual a sociedade encontra-se, existem alguns fatores que obnubilam a nossa percepção. E o convite que Jesus fez, às vezes, fica com a luminosidade opaca, pelas distrações a que somos invadidos pela modernidade da vida. O Espírito Joana de Ângeles, mas também o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, de há muito, ambos, pela psicografia abençoada do querido tio Divaldo Pereira Franco, nessa mediunidade de renúncia, nessa mediunidade a Jesus Cristo. Ambos, estes espíritos benfeitores, dizem desde a final da década de 80, início da década de 90, que nós, sociedade, ficássemos muito atentos às distrações. Que ficássemos atentos ao movimento tecnológico no qual, naturalmente, nós iríamos caminhar. Porque a tecnologia é um ganho que chega para contribuir e qualificar o nosso contexto de sociedade. A tecnologia vem para facilitar, para trazer comodidade, para trazer criatividade, para aproximar os corações. Nós somos esses corações que estamos aqui e os corações que nos acompanham virtualmente, graças à tecnologia. E tantas outras contribuições que temos pela oportunidade, pela possibilidade de termos sido invadidos por esta forma de comunicação, de expressão, de vínculo, de convivência. Acontece que o que ambos espíritos traziam e trazem como alerta são as distrações que nos advêm a partir da convivência com estes fatores da tecnologia. Eles sempre colocaram que pelo fato de trazer comodidade, traz a distração, inclusive,
ou da acomodação, das coisas ficarem tão práticas, tão simples, de já não querermos, a partir daquelas construções tão práticas e tão simples, trazermos a nossa colaboração. E muitos desses fatores foram ficando automáticos. E chegamos no contexto atual, onde estes espíritos, em mensagens continuadas ao longo destas décadas, vêm nos trazer o alerta de que a humanidade apresenta-se desconectada em grande contexto da sua vida, da importância das suas decisões, desconectada da espiritualidade e desconectada do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, minhas irmãs, meus irmãos, inevitavelmente, nós pensamos no ser que nós somos, de como lidamos na experiência desse contexto que vem para nos trazer contribuições, mas que ainda não identificamos o ponto exato da utilidade a nosso favor, sem que interfira na nossa condição criativa, sem que interfira na nossa condição de trabalho. Ainda estamos tateando neste eclodir da tecnologia, eclodir do progresso, e precisamos elevar aspectos da moralidade para que a tecnologia esteja a nosso serviço. Se pensamos no indivíduo, pensamos na família. Porque olharmos o contexto social e falarmos, o contexto social está distraído, está apático, está distante, ou às vezes está violento, está sagaz, está indiferente, está frio. É identificarmos a gênese dessas pontas de ações e de comportamentos generalizados, a gênese no ser e obviamente na família, que é o primeiro reduto, é o primeiro celeiro, o receptáculo do Espírito. E quando vimos estas pontas em adoecimento, precisamos voltar o olhar aprofundado para as nossas realidades nos núcleos mais apertados da convivência familiar. A família, como nós bem sabemos, é esse celeiro que os espíritos, que todos nós encontramos para reconstruirmos a nossa própria história. Nós que somos viajores dos séculos, quanto já utilizamos das experiências e deixamos passar despercebidas da funcionalidade exata que precisávamos dar à nossa vida. E chegamos neste contexto de transição planetária, sacudidos pelas intercorrências de um mundo cujas notícias nos traz estarrecimentos. Ficamos abalados, ficamos questionando o porquê. Queremos entender psicologicamente, socialmente, no contexto humanitário, estes movimentos que são de destruição e contextos que adentraram o lar, que de alguma forma fizeram com que os membros do lar esquecessem-se da função da maternidade e da paternidade, de que pai e mãe não agride a vida dos filhos, de que filhos não agridem a vida dos pais. É como se esses fatores tivessem esquecidos, porque cotidianamente as notícias nos mostram eventos dentro do reduto familiar, mexendo com essa estrutura sagrada, que é o depósito de Deus na terra, para o progresso do Espírito. A gente pode dizer, mas eu posso nascer sem família? Podemos. Mas é muito mais edificante nascermos na família e encontrarmos o apoio dos espíritos que já tracejaram outrora conosco e que firmaram um compromisso de que aqui, através dos laços de família,
estreitaríamos as relações, aproximaríamos a convivência e através desses laços consanguíneos, laços da consanguinidade, da carne, do corpo físico, da condição visceral do organismo, seríamos movimentados para entendermos o significado mais profundo do amar, o significado mais profundo do sentimento do amor. Então, estes fatores que vemos abalar a família nos tocam o coração, mexe conosco, porque não gostaríamos que fosse assim, porque parece uma inversão na marcha natural. Aquele que deve proteger, o que deve honrar, desprotegendo e desonrando. E isso traz para nós, que pensamos na família como esse celeiro sagrado, como esse ambiente sacro, cabe a nós movimentarmos-nos em ações para que as famílias recebam em seus lares Jesus Cristo. Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, falando das distrações, dizem que elas entraram no nosso lar. E eu nem preciso elencar as distrações. Hoje o mais comum é a gente falar dos celulares. É a gente falar da atenção que é retirada de nós por causa dos aparelhos. De nós diminuirmos as convivências por causa dos aparelhos. Nós perdermos a faculdade de olharmos uns para os outros por causa desse instrumento que deveria nos aproximar. É um instrumento que nos distrai, onde nós começamos a ver uma reportagem ou fazer uma pesquisa. E quando nós vimos, mas meu Deus, o que eu estava fazendo aqui mesmo? O que eu vim fazer aqui? E aquela distração que retirou as minhas horas, os meus minutos, os meus instantes de viver experiências presenciais, de conexão, de sentimento, de vibração. Sabe o abraço? Que quando a gente está com saudade, abraça o outro e parece um tambor de um lado e do outro, que é o coração sacudindo de felicidade por encontrar alguém que muito ama. Esses fatores se perdem no contexto atual, como se esvaíssem das nossas mãos, e o Espírito amigo nos disse certa vez, é como se fosse o gás das câmaras, dos lugares, dos campos de concentração, das câmaras de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Aquele gás que adentra o espaço, toma como um todo e retira a vida. Os espíritos, falando sobre essa nossa distração, que acaba por nos permitir, por estarmos vulneráveis, sem darmos conta daquilo que estamos fazendo, que estamos pensando, ou que estamos desejando, somos alvos de processos obsessivos. E é isso que vemos estampado no painel da sociedade. Porque não dá para dizer que estes ataques, mãe, filho, esposa, marido, filho para os pais, irmãos, não dá para dizer que isso é simplesmente de uma mente em sofrimento. É uma mente em sofrimento aliada com mentes em sofrimento do plano espiritual, que atrelados, enfermos com enfermos, caminham e caem no abismo pela ausência da vigilância, a ausência do cuidado, a ausência da atenção. Buda foi questionado: o senhor é um Deus? Não, não sou. O senhor é o ser mais evoluído que a gente pode considerar? Não, não sou. O senhor é alguém mais bondoso que a gente pode conhecer? Não, não sou.
Mas o que faz com que o Senhor tenha tanto para nos conceder? O que faz com que o Senhor tenha tanta assertividade, maturidade, serenidade, tranquilidade, harmonia? E ele responde: é porque eu estou desperto, eu estou atento. Jesus veio para despertar a humanidade, para que a humanidade percebesse que viver aqui no contexto da terra não é um deleite de uma viagem de satisfação e prazeres, mas que tem uma funcionalidade efetiva para contribuir no grande contexto da criação. E Allan Kardec, trazendo-nos através do seu trabalho, em conjunto com os espíritos da equipe do Espírito de Verdade, trazendo ao Espiritismo, coroa essa busca de despertar a nossa consciência para que esse reino dos céus tenha um significado de trabalho, de labor, de serviço. E quando colocamos isto na esteira da família, identificamos a nossa responsabilidade. E Joana diz no livro SOS Família, que é um livro de diversos espíritos organizado pela benfeitora espiritual e a psicografia do nosso tio Divaldo. Ela diz ali naquele livro que cada um de nós, por estarmos inseridos na família, na condição de filhos, irmãos inicialmente, netos, sobrinhos, para depois estarmos na configuração de pais, tios, amigos, irmãos, para estarmos na convivência com o todo, seja da família nuclear ou da família ampliada, diz a benfeitora. Nós temos o dever de cultuarmos neste núcleo de família o bem, a renúncia, o respeito. E quando ela fala sobre os pais, ela diz: a renúncia dos pais precisa ser irrestrita aos filhos, à prole. É bem verdade que quando nós estamos no contexto da experiência da maternidade, da paternidade, quão desafiador é. A gente não sabe para onde vai, porque não vem um manual, não vem uma bula, não vem nada a nos dizer como um roteirinho, a dizer assim, tem que seguir por esse caminho e não por aquele. Com esse filho é essa cartilha, com o outro filho é aquela cartilha, e com o outro nem nenhuma dessas você vai ter que descobrir. É ou não é assim? É desafiador. Acontece que esse ministério, diz a benfeitora, é um ministério divino. E a nossa conexão deve ser irrestrita com essa divindade, que nos cunhou a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Portanto, as dúvidas, os receios, os medos devem desaguar na divindade. Precisamos desta vinculação mais próxima para que sejamos, através das nossas ações, movimentos do que Deus espera de nós no seio familiar. Quando a família está distraída, os conteúdos adentram os lares sem pedir licença. E quando nós constatamos, aquelas coisas já estão dentro de casa. Onde muito se fala das drogas, dos maus comportamentos, dos maus costumes, mas também o que se vislumbra, o que se adentra, o que se consome nesse contexto da virtualidade e que escapa das nossas mãos. E tem um público, minhas irmãs, meus irmãos, que é muito frágil para esse contexto desses impactos sociais na família, que são as crianças e os adolescentes. O que eles estão consumindo? O que as pessoas que estão querendo trazer conteúdos para as crianças e para os jovens, o que elas estão pensando? O que elas objetivam? Qual o interesse delas? O que elas pensam sobre criança, sobre juventude? Quando nós buscamos entender esse universo e ver o que está sendo apresentado para este público,
nós temos a participação direta para aconselhar os nossos filhos a consumir ou não, a buscar ou não. E se aquele conteúdo já foi buscado, a instruir, a orientar. Porque senão ficam perdidos na seara da maturidade, que não é uma maturidade verdadeira, como diz o Espírito Joana de Anjos no livro O Ser Consciente. É uma maturidade convencional, que é a maturidade que a sociedade apresenta. Tal pessoa é adulta, então ela é madura. Não significa que ela tem maturidade moral, social, afetiva, psicológica. Não significa. Não significa que ela tem uma maturidade verdadeira. É uma maturidade convencional. E estarmos atentos a estes fatores minimizam impactos que a família já traz, porque nós somos espíritos que vivemos outras experiências e temos as nossas agruras, as nossas dificuldades. Dificuldades estas que é o lar que vai dissolvendo, ajustando, amoldando, entrelaçando, corrigindo os nossos passos para que tenhamos mais assertividade e possamos cumprir com aquilo que viemos para fazer. E esses fatores que vão nos retirando do percurso vão nos trazendo consequências que nos impacta o seio familiar. E aí, a nossa querida mestre de cerimônia, quando ela estava lendo a apresentação de hoje, falando da família, ela falou do prefácio do livro Jesus no Lar, que é um livro de autoria de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela falou que quando a gente abre a porta para Jesus, a gente abre a porta para as bênçãos que vêm ao nosso lar. Esse prefácio é escrito por Emmanuel,